Olá amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez a essa nossa conversa fraterna sobre a campanha da fraternidade de 2020. Hoje nós vamos olhar um pouquinho do texto base, como ele foi construído, quais as novidades que ele nos traz, como nós podemos então, inspirados no texto base, dar passos para viver a Quaresma como um caminho de conversão pessoal que incide na vida da comunidade, da nossa família e assim a toda a sociedade. Em 1971, o cardeal Dom Aloysio Loscheider dizia para nós que para a eficácia da campanha nós precisamos acreditar nela. E um dos modos de acreditar na campanha, estabelecendo assim uma comunhão em vista da missão, nós temos como farol, como horizonte primeiro a palavra de Deus. E se nós olharmos o texto base do início ao fim, ela está presente. Por isso o texto começa com a grande proclamação da palavra de Deus. O bom samaritano, ícone da compaixão e do cuidado. Aquele legista se aproxima de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e lhe faz uma pergunta. O que é preciso fazer para receber em herança o reino dos céus? Jesus pergunta o que está escrito na lei. Aquele homem bem responde, mas indaga novamente Jesus, perguntando, e quem é o meu próximo? E Jesus responde a essa indagação com aquela história. Um homem vinha de Jerusalém para Jericó. E ele cai na mão dos assaltantes e é deixado à beira do caminho como que morto. Nós não sabemos nada a respeito desse homem. Qual era a sua condição, a cor de sua pele, se era uma pessoa honesta ou desonesta. Era um ser humano e por isso já basta. Passa por aquele caminho um sacerdote e um levita que passam ao largo. E de repente vem por aquele caminho um samaritano. Ele vê aquela realidade, se compadece, não se contém, e a sua indignação contra esse mundo que deixa muitas pessoas mortas à beira do caminho, ele a revela cuidando de quem está próximo de si. Ele não vai atrás do levita e do sacerdote para lembrá-los da sua função, das suas obrigações, mas ele se dedica à pessoa que está à beira do caminho. E é esse o grande convite para todos nós. Talvez uma grande contribuição da campanha desse ano seja nos ajudar a ter a capacidade de interromper a nossa rotina, se preciso for, para cuidar daquele que está caído à beira do caminho, oferecendo os primeiros socorros, vinho e azeite nas feridas, mas depois abrindo mão da própria montaria para oferecê-la àquele que não tem condições de caminhar no momento. E aqui se expressa aquela belíssima imagem do Papa Francisco da Igreja como um hospital de campanha que é chamada a cuidar. Antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer fala, cuidar da vida que clama por sobrevivência. E quando aquele homem vive uma noite toda de cuidado com aquele que estava à beira do caminho, é deixado na hospedaria, o bom samaritano diz, cuida dele, se tiveres gasto a mais, eu pagarei quando eu voltar. Para nós, o bom samaritano por excelência é Jesus. E cremos que ele há de voltar. Queira o nosso coração, queira Deus que o nosso coração esteja disposto e desperto, seja encontrado cuidando daqueles que estão à beira do caminho. Então é essa grande proclamação que é feita no primeiro momento do texto base. São vários olhares sobre aquele que está à beira do caminho. Qual será o nosso olhar? Por isso, as famosas expressões ver, julgar e agir aparecem no texto de forma diferente. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E falando desse olhar do bom samaritano, que também provoca o nosso olhar, o texto apresenta então o olhar de Jesus como aquele olhar de atenção verdadeira aos outros. Mas apresenta também o olhar da indiferença que gera ameaças à vida. E aí o texto vem falando para nós da situação de crianças que vivem em situações desumanas, um número de pessoas desaparecidas que chega a 800 mil pessoas no Brasil, a situação do aborto, do suicídio, da automutilação, do uso indiscriminado de agrotóxicos e tantas outras situações que agridem a vida como dom de Deus a ser cuidado e compromisso a ser assumido. Então é este olhar que abandona a vida das pessoas, o olhar que destrói a natureza, é o olhar da indiferença que exclui a vida, mas também apresenta o olhar da solidariedade social. Vemos essa realidade tal como a parábola do trigo e do joio. O trigo e o joio crescem juntos. A gente precisa olhar o joio, mas é preciso ver também um bom trigo que está amadurecido para produzir aí vida nova. E o grande convite final é justamente esse. Diante de tantos olhares de indiferença, de exclusão, qual será o seu olhar? Qual será o nosso olhar como igreja? E a Quaresma vem para modificar o nosso olhar. Quando Deus entra na nossa vida, quando a gente faz uma experiência de Deus, a primeira coisa que muda é o nosso modo de olhar. Não vemos as coisas mais do mesmo modo, nem as pessoas.
Somos todos irmãos. Precisamos cuidar uns dos outros. Continue conosco. Nós vamos olhar então a segunda parte. Sentiu compaixão? Te aguardo. Paz e bem.